Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Também você que nos acompanha pela internet, que Deus possa estar enriquecendo o seu coração através dessas aulas e que possa ser de grande proveito para a sua vida. Hoje, dando sequência à nossa série, nós vamos ler Êxodo no capítulo de número 12, a respeito da instituição da Páscoa e da redenção do povo de Israel da escravidão no Egito, ou seja, a sua libertação e como eles foram libertos. Vamos ler Êxodo no capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, a qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Eu guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, nem assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente esta Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Então aqui nós temos a narrativa da instituição da Páscoa e da libertação do povo de Israel do Egito. Nós temos essa preciosa passagem que fala a respeito desse evento glorioso que foi a instituição da Páscoa pelo Senhor e também a libertação do povo da escravidão sob o domínio de Faraó. E esse texto ele é de grande importância para as nossas vidas. Hoje nós estamos muito longe de saber o que é escravidão. Talvez nós tenhamos estudado sobre a escravidão nos livros de história ou quando nós estudamos a história do Brasil, em seus primeiros séculos, mas a escravidão aqui mencionada não era uma escravidão necessariamente por cor de pele, como foi no Brasil, mas era uma escravidão que o povo de Israel havia entrado no Egito através de José, Jacó e os patriarcas, e ali permaneceu até que se levantou um faraó que não conhecia a José e os seus feitos ali na terra do Egito,
e que começou a escravizar o povo de Israel. E nós vemos que o povo de Israel clamou por um libertador e Deus levantou esse libertador que foi Moisés. E Moisés, chamado por Deus juntamente com o seu irmão Arão, foram instrumentos de Deus para a libertação do povo de Israel do Egito. E aqui nós vemos como Deus libertou o povo de Israel do Egito. Nós vemos que Deus ele ouviu o clamor do seu povo, Deus ouviu as suas súplicas, e então Deus decidiu resgatá-lo, redimi-lo. Na antiguidade, quando alguém era tomado como escravo por o seu país ter sido dominado, então aquele que era o dominador escravizava a população daquela região, daquela localidade, e quando uma pessoa era escravizada, ela poderia ser liberta se alguém muito rico, possuidor de prata, de ouro, pagasse ali o seu senhor, aquele que era o escravizador, pela liberdade daquela pessoa. E isso nós chamamos de redenção. É você dar um preço, você pagar um preço para redimir, para resgatar alguém que está debaixo de um poder escravizador. Isso é o que a Bíblia descreve como redenção. Mas diferente desse processo descrito na antiguidade, Deus ele não pagou o preço a um senhor tirano. Deus ele pagou pela libertação do seu povo, e nós vamos ver aqui mais para frente, dando o seu próprio filho para morrer no lugar do seu povo. Mas nós vemos aqui a misericórdia e o grande poder de Deus. Quem poderia libertar o povo de Israel de um império tão poderoso como o Egito, senão Deus? Quem poderia subjugar, derrotar uma nação tão poderosa como o Egito? Então nós vemos que o povo de Israel não poderia facilmente se libertar, mas que ele precisava de um poder maior do que o Egito para ser liberto. É aqui que Deus ele entra com o seu poder. E ele faz isso através do sacrifício de um cordeiro. Toda a família de Israel saberia que a sua libertação ela se deu por causa da morte do animal que foi sacrificado. Ou seja, o animal teve que morrer para que o povo pudesse ser livre, pudesse ser liberto da escravidão do Egito. Isso ficaria gravado em sua consciência, em suas mentes, e eles entenderiam que aquele animal inocente, aquele animal sem mácula, sem ruga, aquele animal que tinha sido criado por eles durante aqueles dias, ter sido como um próprio membro de sua família, ele morreu, ele derramou o seu sangue, por assim dizer, como apontando para alguém que viria e daria o seu sangue por nossa libertação. E nós vemos aqui que naquela noite, quando o anjo da morte passou e ele viu o sangue do cordeiro nas portas, ele não entrou ali, mas aonde, na casa dos egípcios, aonde não havia o sangue, ele entrou e feriu os primogênitos da terra do Egito com mortandade, com a morte, os filhos mais velhos de cada família do Egito. E nós vemos que isso forçou Faraó e os egípcios a pedirem para que o povo partisse. Mas nós vemos muitos anos depois, muitos séculos depois das Escrituras, quando o Senhor Jesus Cristo, em uma Páscoa com os seus discípulos, ele disse que ele daria a sua vida pelos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo também veio para nos redimir da escravidão do pecado em que nós nos encontramos. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Esta é a nossa condição também, de escravos. Mas diferentemente do povo de Israel que queria ser livre, que queria sair, nós estamos em uma condição voluntária de escravidão. E o nosso Senhor não é Faraó, não é um império humano, mas o nosso Senhor é o próprio Satanás. Estamos debaixo do seu poder e de sua astúcia e maldade. E estamos debaixo da escravidão do pecado. E por fim, da condenação eterna. E nós vemos que o que Deus poderia fazer para garantir a nossa libertação da culpa e do cativeiro do pecado? Deus enviou o seu único filho. Não que Deus tivesse uma dívida para ser paga a Satanás, mas Deus enviou o seu filho para que ele pudesse nos livrar de sua própria ira. E ele deu o seu filho por nós. E Jesus, o Senhor, pagou por nossa libertação, por nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo, semelhante àquele cordeiro, semelhante àquele cordeiro, nunca pecou, não merecia morrer, mas ele ofereceu a sua vida para nos libertar. Ele ofereceu a sua vida para nos libertar. Mas, semelhante ao povo de Israel que teve que fazer aquilo que Moisés e Arão haviam falado, sacrificar o animal e colocar o sangue nas portas, nos umbrais das portas, nós precisamos confiar que o Senhor Jesus Cristo já fez o necessário pela nossa salvação. Ele já entregou a sua vida por nossa salvação. Nós não precisamos oferecer nada a Deus, a não ser o nosso arrependimento, a não ser a nossa confissão a Ele. É isso que o Senhor quer de nós. O sangue do Senhor Jesus Cristo já foi derramado. Ele é precioso e todo suficiente para nos libertar, nos purificar dos nossos pecados. Mas nós cremos de fato nisso? Nós acreditamos de fato nessas verdades, nessa verdade tão preciosa? Às vezes as pessoas podem querer fazer tantas coisas para alcançar a sua salvação, andar até determinada cidade, praticar muitas boas obras, fazer o que é correto, andar justamente. Tudo isso é bom, é válido, tem o seu valor na sociedade em que nós vivemos, algumas coisas dessas. Mas eu pergunto a você, você já confiou naquilo que Cristo realizou na cruz para salvar você? O povo não tinha que fazer muita coisa. Ele só tinha que confiar nas palavras de Moisés, na palavra de Deus. E quando o anjo destruidor passou sobre o Egito naquela noite, ele avistou o sangue e ele não entrou. Assim também nós devemos confiar que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado e ele nos dá garantia do céu. Quando nós falamos a respeito do sangue de Jesus Cristo, nós estamos nos referindo à sua obra, tudo aquilo que ele fez e a sua morte para a nossa salvação eterna. O Senhor Jesus Cristo morreu em resgate, diz a palavra de Deus. Você já pensou no amor de Cristo? Que o Senhor Jesus Cristo tomou o corpo humano, desceu da eternidade de sua glória, fez de forma consciente e tomou o castigo sobre si, o castigo de uma eternidade de sofrimento. Será que você já entendeu a necessidade de confiar exclusivamente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Ao menos que você faça isso, você não pode ter a garantia, a certeza do perdão de Deus. Você está que nem aquele povo do Egito. E em qualquer momento a sua vida pode findar. E você pode partir
sem salvação, sem Cristo, sem o perdão dos seus pecados. Eu rogo a você que olhe para o Senhor Jesus Cristo, que confie que aquilo que Ele fez na cruz é o suficiente para salvar você, para te dar a garantia do céu e da vida eterna. Vá a Ele, peça perdão pelos seus pecados e confie em seu poder para salvá-lo. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos cantar o hino de número 86 em nosso inário. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.